boa noite. Agradecer a presença e a paciência de todo mundo, né, da imprensa, a participação dos sócios principalmente. Tínhamos hoje um quadro apto à votação de 5.916 sócios ativos. Tivemos um total de 3.059 sócios que votaram. 2.315 sócios votaram a favor da aprovação. 670 sócios votaram contra a aprovação e 74 sócios se abstiveram. Então, estou declarando aqui encerrada a votação e a apuração, com 73% mais ou menos de aprovação pela abertura da SPE. Tá bom? Mais um passo dado para a construção do novo Estado Centenário. Mais um passo dado, menos uma burocracia, seguimos em frente e agora vamos dar entrada no cartório, contrato social, assim que a diretoria tiver tudo pronto. Obrigado a todo mundo, boa noite, saudações vascaínas. É isso, meus amigos, Danda na área, terminou a votação aqui para criação da SPE, da empresa que vai receber o potencial construtivo da prefeitura para o Vasco da Gama, uma votação expressiva, mais de 3.400 votos, para 74% aproximadamente de votos sim, 20 e poucos votos não e 2% de abstenção. Agora, conforme palavras de Alain Belaciano e Renato Brito, se tocará a abertura formalmente da empresa da SPE e a gente vai acompanhar todo esse processo administrativo dentro do Vasco, na prefeitura, para ver a abertura dessa empresa, o recebimento da certidão de potencial construtivo, para aí sim o Vasco dar os primeiros pontapés na reforma de São Januário. Então, assim, o que é a SPE? Acho que é importante explicar do começo. A SPE é uma sociedade com um propósito específico, ou seja, o nome já diz, tem um propósito específico. Qual é esse propósito? Cuidar do potencial construtivo, da receita que o potencial construtivo vai gerar. E o que é cuidar? É administrar, receber o dinheiro, cuidar de toda a obra, da execução da obra, e após a obra, essa empresa é findada. Por isso ela tem um propósito específico, né? Ela já é autodidata. E aí o que o Vasco tem de obrigações ali? Cuidar dessa empresa. Então, por obrigação legal, a SPE ela é uma SA que tem uma lei, tanto da SA quanto a lei específica do potencial construtivo, que determina o que o Vasco pode fazer e o que o Vasco não pode fazer. Então, tudo que nós estamos passando para o sócio não são coisas que nós decidimos, são obrigações legais. Então, o Vasco cria essa empresa cuida desse ativo e depois o Vasco encerra essa empresa. Por que o Vasco é o dono da SPE? Porque a lei determina. Então, a lei diz que o Vasco tem que ser o dono. Por que a gestão é quem cuida da SPE? Porque a lei determina. E o que significa isso? Vamos supor que essa empresa dure por 10 anos. Enquanto o Pedrinho for o presidente do Vasco, o Pedrinho vai ser o administrador. O dia que trocar o presidente do Vasco, o próximo presidente vai ser o administrador. Sobre o primeiro relato que a gente estava ao vivo no nosso programa Expresso Diário, todas 9 horas da noite, e aí a gente teve aquela comunicação do perfil oficial da associação falando do ataque hacker ao WhatsApp aqui, que foi utilizado pelos sócios proprietários, pelos votantes. Queria saber por você, como é que foi visto isso pela associação, como é que foi a comunicação na Delegacia de Crimes Virtuais. É muito grave, imagino, na véspera de uma votação importante. Como é que é a visão da gestão em relação a isso? É lamentável, né? Infelizmente, isso faz parte da política do clube. E uma política destrutiva, a gente recebe com muita tristeza a informação, a comunicação passou isso para a presidência da Assembleia assim que aconteceu, e a gente tomou as providências legais, encaminhou para o jurídico do clube, o jurídico já parece que fez o boletim de ocorrência, Delegacia de Crimes, né, de Informática, e aí isso vai ser tocado lá pelo jurídico.
Aqui na presidência a gente só lamenta a postura, lamenta que a política do clube ainda esteja nesse nível. Não tem muito o que fazer, corrigimos, arrumamos aí o canal. Agora, durante toda a Assembleia, transcorreu tranquilamente, não tivemos nenhum problema com relação a isso. Que bom. Sobre as fake news, a gente teve o vídeo do Renato Brito esclarecendo alguns pontos também no perfil oficial do Vasco. Você também esclarecendo alguns pontos da votação, também transmitido pelo perfil oficial. Eu sei que são vários tópicos em relação a executivos que viriam receber dinheiro, estatuto. Como é que vocês receberam isso em relação à crítica, seja da oposição, seja dos sócios votantes? Vocês acham que houve, por parte da gestão, alguma dificuldade de transmissão de opiniões ou do que estava sendo votado? Não, eu vejo a parte da comunicação, transparência, a gente fez as coisas com bastante antecedência. Então, desde o dia 10 de maio, a Assembleia Geral colocou à disposição dos sócios esse contrato no site, ele está no site desde o dia 10, a gente comunicou bastante sobre isso, o Renatinho fez alguns vídeos, a gente fez alguns comunicados, a gente trabalhou bastante isso internamente com os poderes do clube, então a gente foi um pouco pego de surpresa por essa política suja do clube, tentando desinformar. E aí a gente entra que é importante usar o canal do Expresso para esclarecer essas dúvidas, porque se essa dúvida for só uma comunicação de desinformação da oposição, realmente assim, eu não perco meu tempo com esse tipo de coisa. A última pergunta para não te alugar, daqui a pouco está saindo o resultado. Falar sobre a política do Vasco, eu sei que a gente estava conversando aqui falando de AGE, da dificuldade. Eu, como sócio proprietário também, vejo a Sempre Vasco desde 2014, se eu não estiver errado, brigando, tentando uma transparência, conversar com o sócio e com as outras chapas. É possível sentar na mesa chapas opostas, pensamentos opostos, dialogar? Você acha que é tão impossível isso? O que eu posso te dizer, assim, com certeza é possível ter diálogo. Mas o que a gente tem tentado fazer hoje, e eu acho que a gente tem feito, é um diálogo da porta para dentro. Então a gente tem mostrado que para fora a gente tem que estar unido em prol do Vasco, dentro das coisas que a gente acredita. É natural que muitas vezes a gestão tenha uma visão de tratar um assunto de tal forma e a oposição ou outras pessoas, mesmo que às vezes até, né, da situação, pensem de outra maneira. Acho que o importante é que haja respeito entre as relações, haja diálogo, transparência e haja respeito à democracia. Então, uma grande dificuldade que eu tenho visto hoje é que a gente trata muitos assuntos internamente. Hoje você já não vê dentro do clube clima de brigas, clima de guerra, né? Eu, em 2014, eu saí de São Januário, após a eleição, dentro do carro da polícia, né? Querendo me agredir e tal. Hoje, com a gestão do Pedrinho, você não vê isso. Então, há uma mudança clara de personalidade, de comportamento, de respeito, de diálogo. Queria falar sobre as fake news. Ontem à noite teve uma denúncia feita pelo Associativo, né, do Vasco, sobre um ataque hacker sofrido no canal de WhatsApp do Vasco, que utiliza para os votantes, para os sócios proprietários poderem fazer esse contato. Como é que foi descoberto isso e como é que está sendo todo esse procedimento que eu acho que vocês levaram para a Delegacia de Crimes Virtuais também, né? É isso, na verdade, a gente infelizmente está acostumado com esse tipo de coisa no Vasco, né? Eu confesso, Danda, que eu imaginei que o tema estádio fosse ser um tema que passasse ao largo da política do clube, mas o Vasco ele tem a característica de sempre surpreender a gente, né, positivamente ou negativamente. Então ontem, infelizmente, foi um dia de surpresas negativas quanto a esse aspecto. Eu imagino, é uma opinião, não é uma convicção, de que o ataque hacker fez parte dessa estratégia aí muito coordenada. Você viu que os vídeos foram lançados todos não, mas vários ao mesmo tempo ali no período da noite. Mas isso é um caso de polícia, um problema de polícia, né, que está sendo tratado lá pela Delegacia de Repressão a Crimes Virtuais. Houve além desse acesso ao canal de WhatsApp, alguma informação passada a algum tipo de sócio? Foi o time de comunicação que descobriu e aí alertou logo a diretoria e aí a gente entrou então em
em campo, né? Para apurar esse crime, né? E eu acho que a gente vai chegar no criminoso. Acho que tem boa chance de a gente descobrir quem foi, mas o dano maior foi, de fato, ser mais um passo nesse processo de desinformação que começou ontem, né? Mas sobre, de fato, o ataque ter permitido a veiculação de informações falsas, graças a Deus não houve. Houve a retificação do edital. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, para a audiência aqui do Expresso, como é que funcionou isso e se isso é prejudicial, no entendimento de vocês, para o caminho da eleição agora. Eleição não, da votação. Na verdade, essa retificação ela ocorreu ontem e foi uma retificação de um erro material, ela não tem nenhum tipo de dano à convocação. Foi, na verdade, assim, Danda, uma cautela a mais. Foi só isso. O que houve? Quando o edital saiu, o edital deixou claro que o objeto da votação era aprovar ou não a criação da SPE. E, de fato, é isso mesmo. Nunca se cogitou que o estatuto ou a minuta fosse votada pelo sócio. Até porque, na minha opinião, nem é preciso que seja. Eu acho que é uma função da diretoria administrativa, como foi na SAF. Se vocês lembrarem, o Estatuto Social da SAF não foi votado nem no Conselho e nem na AGE, mas é uma opinião minha, Renatinho. E aí, como a gente tenta dar transparência às cores, eu sei que às vezes alguns vascaínos não estão acostumados com isso, muito pelo contrário, estão acostumados com a falta de transparência. Qual foi a nossa ideia? Fazer o edital, e o edital era aprovar ou não a abertura da SPE, na forma do estatuto. E mostrar ao sócio qual seria a proposta de minuta. Ela obviamente pode ser alterada, inclusive até foi alterada ontem, também 2 detalhes pequenos por conta de sugestões de conselheiros do Vasco. Só que aí, na hora da redação do edital, saiu aprovar ou não SPE, entre parênteses, contrato em anexo. E houve... Seria esse estatuto da SPE. Na verdade, eu tô até meio viciado, porque todo mundo chama de contrato, mas o termo técnico correto é estatuto. Contrato é até errado, tecnicamente falando. Estatuto em anexo. Então houve uma preocupação manifestada por alguns entes políticos de que a gente estaria induzindo o estatuto também estaria sendo aprovado pelo sócio. E como nunca houve da nossa parte essa intenção, até porque, repito, o estatuto definitivamente não tem que ser passado por uma AGE de sócio, a gente optou por retificar esse erro material. Então, assim, ou seja, não teve nenhuma mudança substancial no edital, como não poderia ser, porque aí haveria até um risco de nulidade da AGE. Mas como foi uma retificação de erro material, inclusive até para deixar mais claro ainda que o que o sócio está votando hoje você é a favor ou não de aprovar a abertura da SPE. E, para fim de transparência, o sócio entendeu o que ele está votando, a gente colocou como anexo à convocação a minuta do que a gente pensa como ideal para esse estatuto. Entendi. É a pergunta que eu tenho que fazer, o famoso advogado do diabo. Você acha que essa retificação, isso que estava ali conforme contrato ou documento anexo, e foi retirado ao longo da votação, você acha que isso pode vir a trazer algum tipo de nulidade, alguma briga judicial que, infelizmente, no Vasco é rotineira? Primeiro que não foi durante a votação, né? Essa mudança foi ontem às 15 horas. Ou seja, mas foi publicada... Isso, foi... Ontem ou hoje? Isso, a comunicação foi hoje, mas isso ocorreu às 15 horas de ontem. E como é um erro material, acho que a chance de invalidar essa AGE, ainda mais se a gente tiver o resultado que a gente acha que vai ter, a chance é 0. Pensamentos depois da votação, sendo aprovado pelo sócio, como é que vai ser essa discussão? Eu sei que você tem um posicionamento de que o estatuto, por exemplo, não teria que passar para o conselho ou por qualquer discussão com o sócio ou com beneméritos. Como é que você vê o caminho agora para a criação para valer desse CNPJ e dessa empresa? Essa de fato é a minha opinião, né? Aliás, se você for olhar o histórico do Vasco, estatuto de empresa, repito, o nosso maior é SAF, não passou pelo Conselho Deliberativo. Inclusive, não há nenhuma previsão no Estatuto do Vasco de que estatuto de empresa, ou contratos em geral, seja um contrato, por exemplo, o contrato de locação do São Januário também não passou pelo CD. Então, eu acho que é muito claro que não tem uma obrigação estatutária, ao contrário do Estatuto do Vasco, por exemplo, que aí tem lá aqueles ditos lá de 2/3, tá? É minha opinião. Eu não sei como o presidente João Rich vai conduzir isso.
Mas de toda sorte, os próximos passos são criar a SPE de fato, né? Porque é bom lembrar que a SPE não sai de hoje criada, né? Ele só sai aprovada a criação. Então o próximo passo é chegar a um consenso sobre a questão do contrato. E assim, dando um contrato, cara, muito padrão de SPE de limitada. Então, enfim, basicamente é isso. Uma vez a SPE de fato criada, nascida com CNPJ, o Vasco vai estar apto a ir à prefeitura e pedir que a prefeitura emita o certificado de potencial, né? Hoje o que a gente tem assinado são opções, né, que a gente fala, porque o Vasco não pode de fato vender. Então, quanto mais rápido a SPE tiver CNPJ, mais rápido vai andar o processo na prefeitura, mais rápido o Vasco vai ter a certidão, mais rápido o Vasco vai poder ter a venda definitiva do potencial. Essa parte dos executivos que você comentou, eu vi naquele vídeo que você gravou de manhã, falando, olha, se a gestão mudar, se acontecer alguma mudança, provavelmente dentro da gestão também ocorrerá mudanças nessa parte da execução e dos executivos, da gerência dessa SPE. É dessa forma mesmo, assim, não existe, óbvio, o seu bom trabalho a gente espera, tem que ser recompensado no sentido de continuidade, etc. Mas caso venha em 2026 a nova eleição e venha um novo grupo gestor, isso afeta de que forma a execução da obra, né, de São Januário e essa empresa com o novo CNPJ, funcionários e gestores, né? Isso é até, Danda, importante a tua pergunta para desmistificar a questão do cheque em branco, né? Foi uma expressão que surgiu ontem e eu vi alguns opositores, vamos chamar assim, repetindo, ainda que às vezes não entendessem muito bem o que estava se passando, mas a expressão cheque em branco, né? Por que não tem cheque em branco? Primeira coisa, porque tem uma lei que regula esse contrato, né? E você entende muito bem disso, sabe que nenhum contrato pode ser contrário à lei, né? Então, essa é a primeira premissa, né? Então, alguém falou sobre auditoria externa. A lei prevê expressamente que tem que ter auditoria externa na SPE. Então, se não tiver, não tem dinheiro que a prefeitura não vai liberar, né? E o órgão principal dessa SPE é a sua Assembleia Geral, que ela é composta pelo presidente, hoje Pedrinho, primeiro vice-presidente, hoje Paulo, segundo vice-presidente, hoje eu. Numa hipótese da chapa que a gente apoiar perder a eleição no ano que vem, em 27, ela vai ser composta pelo presidente eleito, primeiro vice, segundo eleito, como tem que ser. E se essa composição entender que o diretor executivo não está entregando bom trabalho, ele vai lá e troca. Simples como isso. Agora, é importante falar o seguinte, a nossa forma de contratação, ela vai ser uma forma baseada em empresa de headhunter, vai ser definida junto com o Banco Genial, que todo mundo sabe que é quem está fazendo a nossa assessoria, não só financeira, mas de governança, né? Dentro do fundo, com CVM. Agora, é aquilo. Se a próxima gestão, que não a nossa, decidir... De forma diferente... Vou jogar tudo pro alto, vou contratar o meu amigo da esquina, vou eu indicar direto, tá tudo bem, porque eu acho que vai estar legitimado pelo sócio.